Hoje, 31 de março de 2015, estamos aqui para mais uma entrevista para o portal Nosso Rio Preto. A entrevistada de hoje é a nutricionista Maiara Azevedo. Tudo bem, Maiara? Tudo bem. Vamos lá então. Eu formei na UFVJM, eu entrei para a faculdade no ano de 2007, né? E aí eu formei em 2011. Quando eu formei em 2011, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi em duas agências penitenciárias, né? 2 presídios lá de Montes Claros. Então eu fiquei lá esse ano de 2011 e 2012 eu passei no concurso e estou aqui até hoje. Essa é uma das paixões da sua vida, a nutrição? Sim, com certeza, né? Esse é um curso, eu acho que na vida da gente a gente tem que fazer realmente aquilo, né, que desperta alguma coisa boa dentro da gente. Eu acho que a alimentação saudável, né, para mim é uma questão muito importante. Então eu realmente gosto do que eu faço e gosto muito de estar trabalhando aqui na unidade, podendo ajudar um pouco a população aqui. O que você faz especificamente aqui em São Gonçalo do Rio Preto, como nutricionista? Aqui em Rio Preto eu trabalho assim um pouco em cada área, né? A gente sabe que a área de nutrição é uma área muito ampla, né? A gente tem muitas áreas e dentro de todas essas eu trabalho em 3 áreas especificamente, né? Trabalho na nutrição clínica, então eu faço atendimentos no hospital, né? Participo também de grupos operativos, que são os grupos de atividade física, grupo de pertence diabético, os grupos de gestante, e entre outros grupos, né? Então, assim, a gente vê também muitos resultados com esses grupos aqui em Rio Preto. Muitas pessoas do grupo de tabagismo realmente conseguem parar de fumar. O grupo de obesidade a gente teve uma resposta muito positiva. Então, assim, é interessante estar passando essa informação para a população. Lembrando que esse trabalho não é um trabalho meu específico, tá? É um trabalho da equipe, né? A equipe multidisciplinar, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, dentro do hospital eu atuo nessas 2 áreas. Também eu sou responsável pelo SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional aqui do município. Então esse sistema é um sistema do governo que é para dar mais o diagnóstico da situação de alimentação e nutrição do município. Eu trabalho também em escola e creche, né? Eu que faço o cardápio ele visa uma alimentação saudável na medida do possível, dentro das nossas possibilidades. E aí vem também a parceria que eu tenho com os produtores rurais, que foi o que a gente já tinha, né, comentado. Eu que faço a chamada pública do município, a chamada pública em relação à merenda escolar, né? Porque o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, ele manda uma verba para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, dessa verba que vem, o governo, ele fala que é obrigatório gastar no mínimo 30%, né, desse valor em dinheiro com alimentos dos produtores rurais. E o restante, né, da verba a gente utiliza comprando em mercearias, que é através de licitações. Nas creches e escolas também, além do cardápio, né, saudável, eu faço avaliação nutricional dos alunos, dou também, né, aula de educação nutricional para eles entenderem, né, como que começa a se alimentar direito, sobre a alimentação mais natural possível. E também trabalho atendendo pacientes domiciliares. Então, aqueles pacientes, às vezes, que usam sonda, que não tem possibilidade de estar indo no consultório para fazer avaliação, então eu vou nas casas. Lembrando que eu vou, né, com solicitação de algum médico ou enfermeiro, ou a própria família, quando solicita também, eu vou fazer esse acompanhamento. Faço acompanhamento também nas zonas rurais, né? Então, eu atendo os pacientes nas zonas rurais, em algumas comunidades, e eu acho que é isso. Então, o seu dia tem 30 horas, Maiara. Mais ou menos isso, né? Você se sente um pouco sobrecarregada com tantas atividades? Não, ou você acha que é tranquilo? Não, eu acho que assim, a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode para o município. Então, é uma coisa, tudo que eu faço é porque eu gosto de estar fazendo. E quando eu vejo que o que eu faço está dando resultado, eu me sinto muito feliz. Então eu sei que eu estou fazendo uma coisa boa, estou correndo atrás, mas eu sei que a população também, né, a população me dá esse retorno. Me mostra que o que eu estou fazendo está valendo a pena. Então eu acho que vale a pena tudo que eu faço. Maiara, essa questão que você mencionou do resultado, desde 2012, quando você começou a atuar aqui no município, qual o balanço que você faz em relação à saúde nutricional da população? Aqui em Rio Preto, né, assim como no Brasil, a gente está tendo aquele período de transição, que a gente chama de transição epidemiológica.
Então, o que que significa isso? Então, antigamente, a gente percebia, né, até antes de eu chegar, que as crianças eram mais desnutridas, né, o índice de anemia era muito grande, e hoje a gente está vendo um pouco dessa transição, né, do baixo peso, da anemia, mais para a obesidade. Aqui na população de Rio Preto a gente tem muitas crianças, né, acima do peso, lembrando que essa transição ela, né, não está completa ainda. Então a gente tem um pouco de cada caso, tem crianças com baixo peso, crianças com sobrepeso, adultos. E o que mais a gente encontra em relação à doença aqui no município é a questão do diabetes e da hipertensão, que são o maior número de casos que a gente tem assim de doença, são as comorbidades mesmo, né? Que muitas vezes advém aí da própria obesidade, do sobrepeso. A pessoa tem que procurar um nutricionista não somente para curar uma doença. Ela tem que ir ao nutricionista justamente para prevenir uma doença. Então, quanto antes você procurar um nutricionista, você souber alimentar de forma correta, né? Não ficar comendo fora de hora, saber respeitar os horários de uma refeição, saber o que é um alimento saudável, o que você tem que evitar. Então, isso você vai ter uma alimentação melhor, você vai, né, acordar melhor, vai ter disposição para trabalhar, para estudar e vai evitar no futuro o aparecimento de algumas doenças. E falando assim, Mayara, muitas famílias, inclusive, têm a vontade de ter um cardápio perfeito. Esse cardápio, né, esse cardápio semanal, digamos assim, perfeito, ele existe? É muito complicado quando se fala em cardápio, né? Existem sim formas de elaborar um cardápio mensal para a família, assim como a gente elabora nas escolas, nas creches, né, ou para restaurante. Só que não tem como a gente estipular, igual você me pediu um exemplo de um cardápio específico. Então, assim, vai da renda da família, vai do estilo, do que a pessoa come. Então, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que não comem carne, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar da melhor forma possível essa questão, mas não há um cardápio específico para a família. O que há sim, né, a visita do nutricionista para estar primeiro fazendo, né, um inquérito, conhecendo aquela família, conhecendo as possibilidades dela se alimentar, para depois estar assim elaborando um cardápio. Então o cardápio ele é individualizado, claro, mas tem sim a possibilidade de fazer um cardápio para a família, uma alimentação saudável no geral. Essa alimentação no geral, ela seria o arroz e o feijão, não pode faltar não, né? De jeito nenhum. A gente fala que o arroz e o feijão, eles são o casal perfeito da nutrição, né? Porque o arroz com o feijão, juntos, eles têm todas as proteínas que a gente necessita. Então, o que falta no arroz é completado com o feijão. Então, na nutrição mesmo, a gente fala que eles são realmente o casal perfeito. Lembrando que não é somente o arroz e o feijão, né, que vão fazer a gente ter uma alimentação saudável. A gente precisa de outros alimentos, né, dos vegetais, das frutas, do leite, né, o grupo proteico, a carne. Então, assim, é um pouquinho de cada alimento. Aqui em Rio Preto, eu acredito que a gente tem né, uma possibilidade de alimentação muito boa, já que muitas famílias vivem, né, algumas famílias que eu trabalho em zonas rurais, vivem realmente do que plantam. Então, alimentação saudável, a gente tem que colocar sempre na cabeça da população que a alimentação saudável não é uma alimentação cara. Então é pelo contrário, né? A gente, em vez de ficar utilizando, né, produtos industrializados, comprando tudo na mercearia pronto, né? Então, assim, tentar fazer os produtos e utilizar os produtos mais naturais possíveis. Aqui em Rio Preto, por exemplo, nas zonas rurais, é interessante a gente estar fazendo, né, o aproveitamento integral dos alimentos. Então, o que seria esse aproveitamento integral? Então, é utilizar o alimento em todo o seu conjunto. Né? Então, assim, a banana, muitas vezes a gente joga a casca da banana fora e a gente pode estar utilizando para fazer um bolo, né? Então, a gente pode estar utilizando para fazer um bolo. Você pode estar utilizando a casca dos vegetais, a casca de uma abóbora, né? Igual o projeto mesmo. A gente está com um projeto na prefeitura que é realmente trabalhar esses produtos, né? O que a gente chama de sobra de alimentos, para poder fazer esses alimentos mais naturais possíveis. E como a gente vem sempre falando daquela questão, os alimentos integrais, eles são muito mais saudáveis. Então, quanto mais natural for, melhor é. Então, assim, a gente nunca deve desprezar as cascas, as sementes, né? Então, eu acho que inclui, sim, numa alimentação saudável. Essa questão das cascas, ela é interessante porque o que é mais importante?
A fruta em si ou a casca da fruta? Ou as duas são importantes? Os dois são importantes. Então, assim, tem frutas que a fruta é mais importante e tem uns que a casca é mais importante. Lembrando que o ideal é consumir tudo, né? Porque às vezes um nutriente que tem no interior, por exemplo, do fruto, não vai ter na casca. Ou então o que tem na casca não vai ter no fruto. Então é muito interessante porque lembrar que se você, né, ingerir um alimento com a casca, a questão que eu sempre friso das fibras, das vitaminas, elas não são perdidas, né? Então, no geral, qualquer fruta dá para você aproveitar a casca dela. Qualquer fruta, né? A maioria, né, pelo menos. Igual, por exemplo, abacaxi, a gente pode utilizar tanta fruta, fazer o suco da casca. A maçã, a gente, né, pode utilizar a casca da maçã também para bolos. Então, assim, para tortas, bolos, sucos, né, os sucos naturais que a gente faz. Então, dá para fazer muita receita diferente. O ideal é, porque não adianta você ter um prato bom uma vez por dia e ao longo do dia comer errado. Então a alimentação ela é importante, né, a cada 3 horas, né? Então assim, as pessoas elas têm que tentar se habituar a comer de 3 em 3 horas, fazendo de 5 até 6 refeições por dia, né? Então dá no total aí 2 refeições grandes, que são o almoço e o jantar, e aí mais 3 a 4 refeiçõezinhas menores. Então assim, lógico que vai variar de paciente para paciente, né? Vai variar se é criança, se é adulto, se é idoso. Então eu não tenho possibilidade de falar qual que seria um prato ideal para a população de Rio Preto. Então o ideal realmente para toda a população é isso. Então o café da manhã, a colação, né, que é o lanche entre o café da manhã e o almoço, almoçar, fazer o lanche da tarde, depois jantar ou fazer um lanche mais leve, e a ceia, que é um lanche antes de dormir. Então é interessante, né, realmente estar fazendo essas 5 a 6 refeições ao dia, incluindo tudo que eu tinha falado anteriormente, que são as frutas, os vegetais. Lembrando também da água, que a água é muito importante, né? A gente tem que tomar cerca de 8 a 10 copos de água por dia, que equivale em média a uns 2 litros de água, para evitar a desidratação do corpo, né? Então, se qualquer pessoa é recomendável que se tome 2 litros de água? Não é toda a população que tem que tomar 2 litros, né? A gente fala como regra geral. Então, assim, vai muito de alguma doença. Então, por exemplo, quando a pessoa está com uma infecção urinária, por exemplo, a gente recomenda ter um aporte maior de líquido. Né? Criança tá ativa, tá brincando, tá correndo, então ela precisa desse aporte. O idoso, por exemplo, ele já não tem tanta aquela sensação de sede. Então você tem que sempre estar incentivando, lembrando, você vai perceber que eles tendem a tomar uma menor quantidade de líquido, né? Então assim, não é 2 litros. 2 litros, se todo mundo conseguir tomar 2 litros, seja para qualquer faixa etária, é o ideal, né? De 8 a 10 copos. Mas tentar chegar próximo, mas tem pessoas que realmente têm uma necessidade maior do que só os 2 litros de água. Isso, na realidade, muitas vezes as indústrias elas tentam burlar, enganar a gente. Por isso que é o que eu sempre falo para os meus pacientes também, é a questão de observar a rotulagem dos alimentos. Então, sempre estar observando o rótulo, lendo, às vezes as frases vêm tão pequenininhas naquele rótulo. Então, é pedir ajuda, quem não tiver conhecimento, não souber identificar, pede ajuda a alguém que sabe, né, entender aquele rótulo para não estar comprando um produto errado, né? Então, por exemplo, voltando no diabético, é aquela questão. Qual que é a diferença de um produto diet e light? A maioria da população não sabe qual que é essa diferença, né? Então, por exemplo, um produto diet é quando ele é isento de determinado nutriente. Então, por exemplo, ele vai ter 0% de açúcar, ou 0% de sal, ou 0% de gordura. Então, ele não vai ter determinado nutriente ali. Então, por exemplo, para quem é recomendado os produtos diet? Para pacientes que têm alguma doença, que são proibidos. Então, a gente pode afirmar, por exemplo, que todo produto diet é para um paciente diabético? Não, né? Porque ele pode ter 0% de sal, por exemplo, ele pode ter 0% de gordura, então é para cada caso específico. Por isso que é importante ler o rótulo. E o alimento light, por exemplo, é o alimento com redução de 25% de algum desses nutrientes. Então, ele tem algum nutriente em menor quantidade. Ele pode ter uma quantidade menor em calorias, né, em açúcar. Então, é interessante estar observando. Então, esses produtos light são mais utilizados para pessoas que estão querendo uma restrição calórica. Lembrando que tudo tem que ser com orientação, sabendo ler os rótulos mesmo. Assim, quais são os seus outros gostos que você tem, além da nutrição, né?
Bom, nas horas vagas eu gosto de curtir minha família sempre que eu posso, né? Tá sempre junto deles. Gosto de assistir filme, gosto de sair, curtir com meus amigos também, gosto de ficar escutando uma música, adoro música. Bom, como a vida da gente não vem com um manual de instruções, né? Eu acho que eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Sem passar por cima de ninguém, com humildade, buscando sempre fazer o bem pro outro, pro bem vir de volta pra mim, né? Quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. E eu acho que é isso, tentar amadurecer pessoalmente, profissionalmente e vivendo, tentando fazer de mim uma casa de bons sentimentos, né? Porque é aquela questão, às vezes eu fico com um pensamento muito negativo para algumas coisas. Então, a hora que eu tô pensando em alguma coisa negativa, eu falo, não, deixa eu me policiar e pensar só coisas boas. Então, eu quero fazer de mim uma casa de bons sentimentos para poder emitir isso também. Eu acho que é o que interfere realmente na comunidade. Apesar dos pesares, eu ainda acredito que a política pode ser boa, né? Pode ajudar a população e pode sim mudar a realidade do país. Eu tenho sonhos a longo prazo e a curto prazo. Então, assim, um sonho a longo prazo é crescer profissionalmente, né? Poder conquistar todos os meus objetivos, né? Financeiramente, profissionalmente. E o meu sonho a curto prazo é que a minha família tenha sempre saúde. Então, assim, que todo mundo viva bem, com saúde e unido como a gente é. Meus pais, não é um só, são dois, né? Meus pais. Meus pais são tudo pra mim. Então, eles têm 36 anos de casado, eu acho que, né? Eu tenho 2 irmãos também. Então, assim, eu acho que eles criaram a gente muito bem. Então, se eu puder fazer pros meus filhos metade do que eles fizeram por mim, eu já tô feliz. Então, meus pais são tudo na minha vida. Então, para você que está aí me assistindo, né, e que ficou às vezes alguma dúvida em relação ao que foi falado, ou que às vezes tem alguma outra dúvida ou algum tema relacionado à nutrição que não foi comentado nesse vídeo, pode estar deixando também alguma pergunta para mim aqui nesse portal, né, o nosso Rio Preto, ou então pode estar me procurando na unidade de saúde, onde eu atendo para tirar alguma dúvida, ou se quiser também agendar uma consulta, marcar uma consulta, perguntar, eu estou à disposição. Bacana. Então, é isso. Mayara, então, quero te agradecer imensamente, né, pela atenção, pela disposição. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu que te agradeço, Diego, né? Agradeço todo mundo que está assistindo, porque para mim isso é de uma importância muito grande, eu poder estar passando um pouquinho do meu trabalho. Então, eu agradeço esse espaço, né, de coração, fiquei muito feliz, ainda mais nesse lugar aqui, né? Natureza é sempre muito bom. E aí eu te agradeço e estou à disposição, sempre que você precisar. Nada, obrigado. Não posso perguntar seu nome todo, né? Não. Já tá gravando, né? Porque não dá pra pausar, não? Pra não aparecer, né? Eu acho que se aparecer no meio da natureza, uma garrafinha. Eu falei, valor energético, carboidrato, proteína, gordura. Então, por exemplo, a pessoa que tem colesterol alto, então, ela vai se atentar mais à parte aqui das gorduras. Assim, como a gente olha, como a gente interpreta essa informação nutricional. Isso. Depois eu Inclusive, vou falar isso aqui é dividido assim em faixa, né? Isso. Aí o que acontece? A pirâmide ela vem evoluindo e modificando muito. Não sei direito. Aí eu volto lá, né? Você já respondeu essa parte? Não, mas eu queria responder de outra forma. Não sei, pode parar aí que eu penso. Mas agora eu me perdi aqui. Nessa nossa entrevista vai ter muitos homens assistindo essa entrevista, né? Quero que você fale como que está a mulher Mayara. Está solteira? Está namorando? Com certeza muitos vão querer saber. Isso faz parte da entrevista.